paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio muito grande, irmãos, nós estarmos na casa do Senhor nesta noite para render a Ele este culto. Podemos ter grandes expectativas e por mais ousados que nós sejamos, Deus faz mais. Queridos irmãos, nós começamos uma série para os nossos cultos de quartas com o título A Comunicação no Padrão Bíblico. E hoje nós vamos, pela bondade e misericórdia do Senhor, olhar para um texto que está no Evangelho de João. Eu coloquei como título, irmãos, nesta mensagem, Cruzando Fronteiras Perigosas. Nós vamos ler a palavra de Deus e eu gostaria de, nesta noite, que nós nos coloquemos de pé para fazer esta leitura. É um texto mais longo e nós podemos ficar de pé, por favor, para esta leitura. Evangelho escrito por João, capítulo 4, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor nos diz assim: Jesus sabia, eu vou ler na Nova Versão Transformadora, NVT. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim, deixou a Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali. E Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, os seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher, assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água.
Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade. Você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. O senhor deve ser profeta, disse a mulher. Então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde nossos antepassados adoraram? Jesus respondeu: creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importa se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês samaritanos sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio dos judeus, mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem desse modo, pois Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, aquele que é chamado Cristo, virá. Quando ele vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus lhe disse: sou eu, o que fala com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram, ficaram surpresos de encontrá-lo falando com uma mulher, mas nenhum deles se atreveu a perguntar: o que o senhor quer? Ou por que conversa com ela? Amém. Ó Senhor, os nossos corações estão abertos na recepção da Tua palavra. Envia-nos a Tua palavra. E agora, Senhor, na exposição da Tua palavra, como refrigério para os nossos corações, como descanso para as nossas almas. Envia-nos a Tua palavra também como medicina, Senhor, para cura, para fortalecimento, para a saúde do espírito, da alma e do corpo. Dá-nos uma experiência, Senhor, inesquecível nesta noite, por meio da Tua palavra e da comunhão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queiram, por favor, amados, tomar os vossos lugares. Todas as quartas, irmãos, nós estamos debruçados sobre a palavra de Deus para extrair da palavra ensinamentos, lições a respeito de ter uma comunicação no padrão bíblico. Eu não sei quanto aos irmãos, mas nesses meus já longos anos de vida, eu não sei, irmãos, perdi a conta de quantas vezes eu tenho falhado nesse quesito comunicação, pelos mais variados fatores. Agora, a Bíblia é o livro mais completo sobre esse assunto. Nem na Universidade de São Paulo, a USP, ou qualquer outra universidade brasileira ou estrangeira, nós encontraremos lições que superem aos ensinamentos da palavra de Deus a respeito
de uma comunicação eficaz, eficiente, uma comunicação de resultados. E no texto que nós lemos, o Senhor Jesus nos ensina como cruzar as fronteiras e derrubar barreiras, para que tenhamos uma comunicação que resulte em levar pessoas a receber as boas novas do Evangelho. Como os irmãos sabem, na época de Jesus, os judeus e os samaritanos eram inimigos. Para entender porque eles não se davam bem, é preciso a gente considerar o contexto histórico da monarquia em Israel. Após a morte do rei Salomão, houve aquela separação. Reino do norte, que fixou a sua capital em Samaria, e o reino do sul, que continuou tendo Jerusalém como capital, tanto a capital política como a capital religiosa, como fora estabelecido pelo rei Davi. Nós conhecemos pelas histórias bíblicas que em diversas ocasiões esses reinos pecaram contra Deus, mas a condição do reino do norte acabou sendo uma condição pior, porque o reino do norte teve uma série de reis ímpios que fizeram o que era mal perante o Senhor e, consequentemente, pela influência, levaram o povo a uma vida de pecado. E, meus amados irmãos, o castigo divino, de uma forma mais extrema, chegou primeiro para esses do Reino do Norte. E a história diz que, progressivamente, estrangeiros foram invadindo e, finalmente, a própria capital ficou sob o Império Assírio. E o rei assírio era uma geopolítica que se usava na ocasião. Ele levou muitos israelitas para outras terras e trouxe estrangeiros para ocupar aqueles lugares, estrangeiros de outras nações que haviam também sido subjugadas pelos assírios. Era uma estratégia que eles tinham, misturar para enfraquecer, principalmente com o casamento entre israelitas e estrangeiros. Então, surgiu ali em Samaria, em toda aquela região, um povo mestiço, um povo filhos de israelitas e de estrangeiros. Acrescentem-se aí também alguns fatores políticos e religiosos. Agora, a rivalidade mais intensa foi uma disputa sobre o lugar correto para a adoração. Conforme nós lemos, os samaritanos construíram no Monte Gerizim um lugar apropriado para a adoração, um santuário. Os judeus diziam que o lugar de adoração
era no templo de Salomão, não o do Edir Macedo, o original. Então, meus amados irmãos, embora o santuário samaritano tenha sido destruído no ano 128 antes de Cristo, mas aquela divisão continuou. Então, os samaritanos evitavam os judeus e os judeus evitavam os samaritanos. É por isso que quando Jesus pediu um pouco de água para essa mulher, ela disse, João capítulo 4, versículo 9, a mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus, como é que me pede água para beber? Agora, irmãos, aqui nós vemos Jesus tomando a iniciativa de cruzar a fronteira e derrubar a barreira que separava ou que os separava dos samaritanos. Agora é interessante que no início dessa história, Jesus e os seus discípulos estão indo da Judeia para a Galileia, e no versículo 4, João 4:4, diz que ele teve de passar por Samaria. Algumas traduções diz era necessário passar por Samaria. O conhecidíssimo e antigo historiador Flávio Joséfo diz que a rota por Samaria era a melhor, era mais eficiente. Porém, mesmo assim, aqueles que iam da Judeia para a Galileia preferiam, os judeus, fazer um caminho que não fosse tão eficiente, um caminho mais longo, um caminho que levaria mais tempo, mas que evitasse passar por Samaria. Agora é interessante notar, nesse texto aqui, desta tradução, NVT, que diz que no caminho teve de passar por Samaria. Tem um comentarista que traz o seguinte comentário: o itinerário de Jesus pode ter sido governado pela conveniência geográfica, porque geograficamente era melhor passar por Samaria. Mas sua estada em Samaria foi governada pela necessidade teológica de se oferecer àqueles que a convenção social consideravam inaceitáveis. Em outras palavras, embora fizesse mais sentido ir, digamos, do ponto A ao ponto B, passando por Samaria, as Escrituras sugerem que era da vontade de Deus que Jesus e os seus discípulos passassem por Samaria. Então, irmãos, quando Jesus e os seus discípulos entraram em Samaria, podemos entender que eles estavam cruzando uma fronteira perigosa, e perigosa de várias maneiras. A Bíblia diz que eles chegam então a essa aldeia samaritana chamada Sicar,
E Jesus, cansado da viagem, decide descansar junto a um poço enquanto seus discípulos foram comprar comida para o almoço. Enquanto Jesus espera ali assentado à beira daquela fonte, vem uma mulher tirar água do poço. A Bíblia não fala se ela notou ou não que Jesus estava ali. Se ela notou, parece que ela ignorou, e era muito simples saber que Jesus era judeu, porque Jesus certamente usava aquele chale de oração que os judeus utilizam. Então, isso já seria suficiente para ela identificar: esse homem é judeu. Então Jesus fez aquilo que, digamos, seria impensável. Jesus puxou conversa com ela. E por incrível que pareça, irmãos, o Senhor Jesus tomou a iniciativa de fazer isso. E ao fazer isso, Jesus estava quebrando uma convenção social, quebrando barreiras. E primeiro, porque ele, como um rabino, não devia falar com uma mulher desconhecida. E segundo, porque ele, como um judeu, também não devia falar com uma mulher samaritana. Ambas as coisas eram proibidas para homens judeus. Não é difícil a gente concluir que Jesus estava arriscando a sua reputação ao ser visto conversando com uma mulher samaritana. Qualquer um que visse aquela cena poderia ter assim um conceito depreciativo a respeito de Jesus. Jesus podia ter sido mal entendido. Tanto que mais tarde, no versículo 27, quando os discípulos voltaram com comida, eles ficaram surpresos. João 4, 27. Eles ficaram surpresos de Jesus estar falando com uma mulher. Obviamente, era Jesus, todo mundo ficou calado, né? A Bíblia diz que ninguém se atreveu a perguntar: por que o senhor está conversando com essa mulher? O que o senhor quer com essa mulher? É claro, eles não disseram nada, mas obviamente eles estavam pensando: por que é que Jesus está conversando com essa mulher? Será que ele não sabe que não deveria estar falando com ela? Mas o Senhor Jesus, irmãos, voluntariamente, ele cruzou essa fronteira, ele quebrou essa barreira para poder falar com aquela mulher. Eu fiquei pensando em algumas perguntas, na verdade apenas uma. Você já conheceu uma pessoa com quem ninguém quer se socializar com ela? Eu não quero que me vejam conversando com essa pessoa. Comigo já aconteceu. Já aconteceu. Eu não quero que me vejam conversando com essa pessoa. Olha, queridos irmãos, já aconteceu com vocês?
Nessas eleições passadas, irmãos, um assessor de um candidato queria que ele viesse aqui na nossa igreja para receber uma oração. E o assessor falou: "Você tem coragem de orar por ele com imposição de mãos?" Olha, eu falei que eu tinha coragem. Mas depois, irmãos, eu peguei o telefone, o celular, peguei e desfalei. Eu peço perdão aos irmãos e a Deus. Mas eu disse que não daria. Eu fiquei preocupado em ser mal interpretado. Agora, eu acredito que Jesus não ficaria preocupado em ser mal interpretado. Agora, irmãos, como seres humanos, falhos, nós somos capazes de erguer muros, colocar paredes de separação, erguer barreiras. Às vezes a gente traça uma linha e fala: até aqui alguém pode vir. Agora daqui para frente não. Daqui para frente é meu território. Por vários fatores. Status econômico, social, político, religioso, geografia, denominação religiosa, teologia. São paredes que nós erguemos. Paredes de separação. E isso acontece tanto dentro da igreja como fora da igreja. E uma vez que essas barreiras são construídas, nós, ao invés de derrubá-las, nós reforçamos elas com o tempo e também com um outro fator, que é um fator psicológico, chamado teimosia. Mas serve para a gente reforçar muros, barreiras e paredes de separação. E nós reforçamos ainda mais com os costumes que nós impropriamente chamamos de doutrina, entre aspas. Serve para reforçar essas paredes de separação. O Senhor Jesus não tem nada a ver com isso, hein? O Evangelho também, a lei e os profetas não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, o Senhor Jesus quer que nós derrubemos os muros que nos separam. Porque quando nós construímos uma parede de separação, quem fica preso entre essas paredes não é o outro, somos nós. Que ficamos espiritualmente comprometidos, psicologicamente comprometidos, preso dentro dessas paredes. Agora, a matéria-prima para construir essas paredes de separação, esses muros, são todos eles também psicológicos. O ódio, o preconceito, o medo, a amargura, a autossuperioridade, o orgulho de ser santo, a pretensão de ser melhor do que os outros. Agora, irmãos,
essas paredes, elas não são foras. Essas paredes, elas ficam construídas dentro dos nossos corações. E elas nos impedem de tratar as pessoas de uma maneira melhor. De tratar as pessoas como o Senhor Jesus as trataria. Eu vou fazer uma pergunta, mas você não responde, hein? Fica esperto. Você já fez de conta que viu um irmão e arrumou um jeito de disfarçar para não cumprimentar esse irmão? Eu tenho visto isso muitas vezes. A pessoa vê, mas faz de conta que não vê. Aí vira para o outro lado. E sai. E dá uma volta. Ela vai para lá, mas para não passar perto dele, ela dá a volta lá em Samaria. Até chegar na porta. Vocês nunca viram isso? Pessoa virar para o outro lado e tal. Um dia desse eu fui cumprimentar uma irmã que não queria me cumprimentar. E eu estendi a mão, paz do Senhor, irmã. E ela, paz, Senhor. Olha, irmãos, eu, para falar a verdade, fiquei com medo dela me bater. E fiquei com dó do marido dela. Fiquei. Falei, meu Deus. Porém, irmãos, como Jesus, nós não podemos fazer acepção de pessoas. E nesta noite o Espírito Santo está nos convidando e nos dando a oportunidade de rever os nossos valores, de rever o nosso nível de comunicação e mostrar a mesma abertura para aqueles que são diferentes, como Jesus fez quando viajou por Samaria. Este é um convite coletivo para nós, como igreja, mas é também um convite individual, porque nós precisamos cruzar essas fronteiras e derrubar barreiras. Nós não fomos chamados para colocar muros, para ficar na porta e nem entrar e impedir quem quer entrar. E eu fiquei pensando em perguntar para mim, e também é uma pergunta que pode se estender para vocês: quem são os samaritanos na minha vida? E eu pergunto a você: quem são os samaritanos na sua vida? Quem são os inaceitáveis? Quem são aqueles com quem eu não quero me associar? Por tal e tal e tal razão. Eu fiquei pensando, irmãos, ao preparar essa mensagem, será que eu já disfarcei que não estou vendo para não cumprimentar algum irmão? Não é que eu fiz de conta que eu não conheço. Eu vi o irmão e virei o rosto, nem quero que ele veja que eu ouvi. Ele não fez nada para mim, mas eu não gosto dele, eu não vou com a cara dele. O que ele fez por você? Nada. Mas eu não vou com a cara dele. Teoricamente e biblicamente,
Isso não devia acontecer no meio do povo de Deus, irmãos, concordam? Devia acontecer somente no meio daqueles que falam: o meu santo, que é o guia, não bate com o santo dele, que é o guia dele. Os dois demônios. O meu santo não bate com o santo dele, o meu guia não bate com o guia dele. Agora, nós que temos como guia o Espírito Santo de Deus, não tem esse negócio, não. Que Deus tenha misericórdia de nós. Agora, irmãos, tem alguns tipos que a Bíblia diz que o tratamento deve ser diferente. Tem aqueles da segunda epístola universal de João, capítulo 1 e versículo 10. O apóstolo diz que eles não devem ser recebidos em nossas casas e nem devem ser saudados. Quem são eles? São aqueles que não traz a mesma doutrina ou que transtornam a doutrina de Cristo. Tem também aqueles de 1 Coríntios, capítulo 5 e versículo 11. Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, for imoral, ou ganancioso, idólatra, ou caluniador, embriagado, ou estelionatário. Com pessoas assim, não deveis sequer sentar-se para uma refeição. Não coma burger, cheeseburger, né? Hambúrguer. Não coma hambúrguer com ele e nem tome Coca-Cola com ele. É o que a Bíblia está falando. Agora, irmãos, tem um tipo que eu já orientei muitas irmãs para nunca mais cumprimentar e virar as costas, que são aqueles que pegam na mão de uma irmã com malícia, que são aqueles que olham uma irmã de alto a baixo, com aqueles olhos impuros, e medem a irmã de alto a baixo. Tem aqueles outros engraçadinhos que fazem brincadeiras de mau gosto. A Bíblia trata desses, porque ele faz alguma coisa e diz: eu estava brincando. Insinuações, mão boba, cantadas. A Bíblia, palavras do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1, primeira carta, capítulo 5, versículo 1 e 2, ele diz que as mulheres idosas precisam ser tratadas como mães e as moças como irmãs, com toda a pureza, sem nenhuma malícia contra ela. E para isso, irmãos e irmãs, é tolerância zero. Quer dizer, para as irmãs, que se aparecer algum engraçadinho, com piadinhas, com cantadinhas, do tipo:
Você sabe, se eu fosse um gato, o que eu iria fazer? Eu iria dedicar as minhas 7 vidas para você. Tem uns engraçadinhos. Vocês nunca viram? Eu não sou as Casas Bahias, mas comigo é dedicação total a você. Eu vou dizer para as irmãs, se algum tipo aparecer aqui assim, não fale comigo. Liga 190. Porque assédio é crime. E quem pratica um crime tem que ser responsabilizado, tem que responder. E não tem nenhum problema alguém sair daqui algemado. Na casa de Deus tem um protocolo. A casa de Deus é casa de respeito. Para abrir a boca na casa de Deus, tem que se tomar muito cuidado. Eclesiastes, capítulo 5 e versículo 1. Diz que na casa de Deus, até para abrir a boca, a reverência tem que ser tanto de boca, de pés. Porque é lugar de ouvir a palavra de Deus e não de oferecer sacrifício de tolo. Faz tempo. Naquele tempo eu estava fraco, agora eu estou arrependido. Tudo bem. Está perdoado. Mas para pegar na mão de uma irmã, agora, só depois que vira anjo. Só depois que vira anjo, porque lá no céu, Jesus explicou que todos são como anjos. Então, só na eternidade. Estou perdoado. Está perdoado, mas não é mais para pegar na mão de irmã. Bom, vamos voltar à nossa história, para ver como Jesus se comunica com aquela mulher. Porque Jesus atravessou aquela fronteira que tinha sido imposta há tantos séculos. Agora, irmãos, é muito interessante como Jesus fez para chegar lá. Porque o fato de Jesus falar com ela é uma coisa, e o que ele diz é igualmente importante. E o Senhor Jesus começa com um pedido muito simples. João capítulo 4, versículo 7, diz que pouco depois uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Jesus começa essa conversa com a mulher samaritana de uma forma muito simples, com uma comunicação que facilmente poderia ser entendida por ela. Ele não diz para a mulher: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não. Jesus fala para ela: por favor, dê-me um pouco de água para beber. O Senhor Jesus conhece essa mulher perfeitamente. O Senhor Jesus sabia quem ela era.
Agora Jesus queria que ela o aceitasse como Messias e que ela recebesse a vida eterna. E como eles estão à beira de um poço, Jesus começa uma conversa sobre água. Uma conversa simples sobre água, porque ela estava pegando água de um poço. E foi isso que se tornou o ponto de partida da conversa de Jesus com essa mulher, para o depois apresentar a ela a necessidade dela receber a água viva. Porque, irmãos, todo mundo sabe que água é importante. O Senhor, Ele fala de uma maneira muito simples. Glória a Deus. E como nós estudamos aqui no domingo passado, Deus não nos tira das nossas consequências, das nossas circunstâncias, e nem mesmo quando nós estamos atravessando um deserto. Nós aprendemos domingo passado que é ali no deserto que o Senhor vai falar conosco. Glória a Deus. Então, irmãos, o Senhor Jesus entra nessa conversa com a mulher. Eu fiquei pensando, irmãos, que nós podemos aprender aqui que da mesma maneira como Jesus conversou com essa mulher, tratando-a com dignidade, tratando-a com humanidade, ela não encontraria ninguém que a tratasse com a mesma atenção, com a mesma consideração, com a mesma dignidade que Jesus a tratou. É uma lição para nós, irmãos, para que assim como Jesus fez, nós também façamos. João capítulo 4, versículo 18, diz que ela já tivera 5 maridos, e o homem com quem ela vivia não era o seu marido. E Jesus estava dando toda a atenção a ela, sem nenhum preconceito. E Jesus ainda faria, como fez, revelações poderosas para essa mulher. O Senhor Jesus nos chama para que nós tenhamos esse mesmo nível de comunicação e façamos o mesmo em nossas conversas com outras pessoas, nos encontros do cotidiano, nas situações comuns. E é assim, irmãos, que Deus trabalha para que todos venham ao conhecimento da verdade e recebam o Evangelho de Jesus. E Jesus teve muita paciência no seu diálogo com essa mulher, porque a palavra que nós lemos como água viva pode ser traduzida como água fresca ou água de nascente. Inicialmente, parece que ela não entendeu quando Jesus falou, João 14, versículo 10, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. E a resposta da mulher no versículo 11 foi: mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, de onde tiraria essa água viva? Ela ainda estava pensando em água de poço. E Jesus respondeu a ela, versículo 13, quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede, porque ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna.
Mas a mulher ainda não entendeu direito, e Jesus não se agastou com ela. Ela ainda estava associando a água que Jesus estava falando, que ao beber se tornaria uma fonte no interior da pessoa e lhe daria vida eterna. Ela ainda estava associando com a água do poço. João capítulo 4, versículo 15, ela disse: por favor, Senhor, dê-me dessa água, assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Então Jesus muda o rumo da conversa, pedindo que ela vá buscar o marido. Nós precisamos, irmãos, perceber que Jesus conhecia a situação dela. Obviamente ele não precisaria perguntar por marido, porque ele já sabia, mas ele queria que aquela mulher fosse honesta diante dele. E nós não encontramos uma vírgula onde Jesus julga essa mulher. Nós não encontramos uma vírgula onde Jesus faz alguma censura à situação conjugal dela. E nem a quantos homens, quantos parceiros que ela teve na vida. Mas Jesus, no diálogo com ela, deixa ela saber que ele já sabia de todas as coisas. E mesmo assim, ele a tratou como ele a tratou. Olha, meus amados irmãos, várias vezes, no próprio Evangelho de João, o Senhor Jesus mostra o seu conhecimento, como fez com Filipe, fez com Pedro, aqui com a mulher samaritana. E nós podemos entender que encontrar Jesus significa ter que nos encontrarmos também conosco mesmos. Porque quando encontramos com Jesus, nós somos confrontados com a realidade daquilo que somos. Porque o Senhor nos conhece completamente. Se nós decidirmos confessar, Ele conhece. Se nós decidirmos esconder, Ele conhece. Ele conhece todas as coisas. Aleluia. Agora, irmãos, Jesus não estava realmente com curiosidade ou procurando obter informações, porque ele já conhecia a mulher, assim como também ele nos conhece. Todas as vezes que nós dobramos nossos joelhos e falamos: Senhor, perdoa-me, quer nós nomeemos os pecados dos quais estamos arrependidos, ou não, o Senhor já o sabe, porque Ele nos conhece por dentro e por fora. Encontrar-se com Jesus significa olhar-se no espelho, e quando a gente olha no espelho, a gente vê os defeitos. Diante de Jesus, é como se tudo estivesse despido, não há esconderijo. Salmo 139, o salmista diz: ó Senhor, Tu me sondas, conheces por dentro e me conheces. Sondas e me conheces. Conhece por dentro e conhece por fora. Agora, irmãos, é interessante, porque houve uma progressão na conversa de Jesus com a mulher samaritana.
porque Jesus vai se revelando a ela quem ele é, até chegar ao ponto dele falar: eu sou o Messias que o povo esperava. E esse conhecimento, irmãos, faz com que ela tenha uma noção de que ele é um profeta. E em razão disso, ela traz à tona aquele problema da adoração, que era exatamente o conflito entre judeus e samaritanos. É incrível, irmãos. Olha, irmãos, nós precisamos aprender com isso como comunicar as boas novas aos outros. E eu achei interessante que um ponto é que nós devemos saber se interessar pela situação das pessoas com quem nós falamos de Jesus. Obviamente nós não temos esse conhecimento, salvo se o Espírito Santo nos revelar. Porém, na medida do possível, nós precisamos ter conhecimento das pessoas com quem nós estamos falando a palavra de Deus. Na medida do possível, saber as suas origens, as suas necessidades, as suas expectativas, para apresentar Jesus para as pessoas, ou apresentar as pessoas para Jesus. Nós precisamos saber quem são elas, de onde elas vêm. Nós precisamos entender as pessoas e procurar explicar o Evangelho de uma forma simples, de uma forma que faça sentido, sem aqueles palavrórios evangélicos, pentecostais, bíblicos. Adorar a Deus na beleza da santidade. Quem é que sabe o que é isso? Vamos falar de água. Vamos falar de monte, de serra, de mar. Vamos falar de uma forma que faça sentido. Palavras simples, palavras comuns para falar de coisas sobrenaturais, para falar de coisas extraordinárias, para falar de coisas eternas. O Espírito Santo nesta noite está nos ensinando a cruzar fronteiras, a quebrar barreiras, para que tenhamos uma comunicação no padrão bíblico. E, meus amados irmãos, em conversas simples, conversas comuns, em encontros aparentemente casuais, mas que foram preparados pelo Espírito Santo, porque era necessário passar em Samaria. Jesus tinha que passar em Samaria. Que Deus nos ajude, irmãos, porque aplicando isso nós vamos colher frutos excelentes. Eu quero, irmãos, finalizar dizendo que Deus nos chama para romper as nossas fronteiras de adoração, para quebrar as paredes que nós vamos construindo ao longo do tempo, paredes de pseudo-santidade, para nós irmos além das fronteiras, além das 4 paredes da igreja, aí sim, além dessas 4 paredes, para irmos lá fora, onde os pecadores perdidos estão. Eu fiquei pensando, irmãos, que o prédio da igreja é um prédio contraditório, porque todos os prédios têm portas, paredes, grades, para afastar os maus elementos.
E o prédio da igreja deveria ter alguma coisa para atrair os maus elementos. Os pecadores perdidos. Porque a palavra de Jesus lá no Apocalipse, capítulo 22 e versículo 17 é: se alguém tem sede, venha, e quem quiser. Não importa a vida pregressa. Quem quiser, tome de graça da água da vida. E eu fiquei pensando, os restaurantes têm comida para viagem. Eu acho que a igreja também precisaria ter um delivery. Ter comida para viagem. E o culto, irmãos, sair da igreja e ir para as ruas. Uma vez eu fiz isso. Vocês podem ficar aqui na igreja, que eu hoje vou fazer o meu culto fora. Pode ficar aqui, vocês ficam aí, cantam, pregam, oram. Eu vou fazer meu culto na rua. Qual o problema? Onde é que os pecadores perdidos estão? Os pecadores perdidos estão lá fora, nas ruas, nas cadeias. Estão reclusos, deprimidos em casa. Eu vou finalizar dizendo, irmãos, o Senhor Jesus, Ele quer uma igreja sem muros, uma igreja sem fronteiras. E há esse chamado de Deus para que nós amemos os outros da maneira como Ele nos amou, independentemente da nacionalidade, da raça, da cor, de quantas vezes casou, da opção sexual, de quantas vezes descasou. A economia de Deus é diferente da economia do mundo. A ciência de Deus é outra. E o nosso chamado, irmãos, é este: salvar os que pudermos, arrebatando-os do fogo, tendo cuidado até com a roupa que está usando, porque para entrar na antessala do inferno, a sua roupa, ela fica manchada. Mas o Senhor disse: se puder, arrebate até aqueles que já estão com um pé na antessala do inferno. Que Deus em Cristo nos abençoe e que cada um de nós saia daqui nesta noite com um propósito diferente. Ó Senhor, dentro das minhas limitações, eu procurei, Senhor, entregar esta palavra com a máxima fidelidade que o Espírito Santo propôs em meu coração. E eu peço, Senhor, que assim como esta palavra impactou a minha vida e permaneceu, Senhor, fervendo em meu coração, que ela possa, Senhor, ser um fator de mudança na vida de irmãos e irmãs, com uma nova perspectiva, uma nova cosmovisão, um novo propósito, um novo agir. Aleluia. Dá-nos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A
poço, dá-nos esse mesmo sentimento, Senhor. E dá-nos as palavras da sabedoria, para que nós possamos enunciá-las, proclamá-las, compartilhá-las, escrevê-las. Em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos voluntariamente ao agir do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.